ele preparou um banquete durante 120 dias, 180 dias. Ele preparou aquele banquete maravilhoso, estavam ali em festa, e num desses banquetes ele manda chamar Vasti, que todos com certeza conhecem, que era a rainha na época, e ela rejeitou o convite, ela não foi para o convite, e ela foi destituída como rainha. E ela era verdadeiramente uma rainha, de uma linhagem real. Então vocês conhecem o contexto, é feita uma seleção porque precisava agora, então encontrar uma nova rainha, alguém que viesse substituir aquele lugar. E de repente uma moça órfã, que talvez ninguém dava nada, criada por parentes, graças a Deus pelo Mordecai, que vocês conhecem, o primo, ele que incentiva ela a participar desse concurso. Eu nem sei se nesse contexto ela teve essa ousadia de participar, porque fala que foi ele que ficou incentivando ela a participar, e não era para ela falar quem ela era. Ela era judia, mas ela não podia falar a origem dela. Então acompanhe comigo. Ela vai, vocês sabem a história, fica durante um ano, tomando aqueles banhos de ervas, durante um ano se preparando, até que ela é escolhida, e ela, enfim, ela é a rainha. Só que esse contexto que nós lemos é um contexto aonde o povo inimigo, porque o tempo todo a gente vai ver que Satanás, ele não desiste de destruir a vontade de Deus, ele não desiste de destruir a raça dos judeus, porque nós vamos ver desde o começo ele queria exterminar esse povo. E nesse contexto aqui, um desses inimigos, do povo de Deus, que era Ramã, eu creio que vocês conhecem a história, ele passava e os judeus se curvavam diante dele. Mordecai não se curvou, então ele entrou em conflito ali com Mordecai, porque ele não se curvava. Ele falou que não, eu só vou me curvar diante de Deus. Então ele convence o rei a fazer um decreto para poder exterminar o povo judeu. Só que quando ele manda esse decreto, ele não sabia que a Esther, que a esposa dele, que ele amava, era judia. Aí Mordecai ele descobre o plano, porque havia dado uma ordem que eles seriam exterminados da face da terra. Então Mordecai vai para frente do palácio, ele se coloca em pano de saco, em cinza, e começa lá a fazer um protesto contra aquele decreto. Então a rainha Esther fala, manda a zama dele lá ver o que está acontecendo, o que está acontecendo com ele, por que ele está vestido assim. E quando ela vai, ela manda roupa para ele poder se vestir, mas ele não quer, porque quando tem momentos que é momentos de literalmente se humilhar diante do Senhor, de orar, de clamar, então não adiantava ali cobrir de uma veste, porque o negócio era sério. Então ela manda a roupa e ele fala, não, eu não quero. Ela precisa interceder em favor de nós com o rei, porque senão nós vamos morrer. E manda a mensagem para ela. Só que nesse contexto fazia 30 dias que o rei não chamava ela. Aí eu fico imaginando quantas coisas acontecem na nossa vida, quantas crises, que a gente passa durante a vida da gente, e tem momento que você fala, meu Deus, mas eu cheguei nesse ponto crítico, e agora, o que eu vou fazer? Não tem saída. E Esther, então, diante disso, fala, olha, faz 30 dias que ele não me chama, e existe uma ordem que se eu me apresentar sem ser chamada, eu posso ser morta. Então, ao primeiro ponto, a gente vê que há um medo ali dela se apresentar, ela não sabia se ela seria aceita. Aí que nós chegamos nesse ponto, onde ele manda um outro recado para ela. Será que não foi para isso que você chegou até aí? Será que não é por conta disso que iria acontecer? Porque o Senhor, Ele sabe todas as tramas, todas as armadilhas que Satanás tem contra a nossa vida, porque o Senhor é ontem, hoje e Ele é eternamente. Ele está no nosso futuro, Ele está no nosso amanhã. Então nós vamos ver aqui que agora chegou o momento da identidade dela ser revelada. Chegou o momento de que o plano, o propósito
dela de se completar, né? Porque nós vamos ver que até esse momento ela estava ali como clandestina, né? Ninguém sabia que ela era judia. Às vezes a gente tá tão escondidinho, né? A gente até brinca, né? A gente consegue uma cidadania americana, né? Fala, eu sou americano. Mas a gente tem uma raça, a gente pertence a um povo. Existe um propósito de nós sermos igreja. Existe um propósito para nós estarmos aqui como igreja brasileira. Meu marido sempre tem falado, e a gente precisa descobrir esse propósito. Às vezes você pode olhar para a sua volta e falar assim, meu Deus, mas é tanta crise, é tanta coisa. Agora um decreto de morte é uma grande oportunidade para um milagre se manifestar. Diante de uma crise, é uma grande oportunidade do seu chamado ser revelado, da tua identidade ser revelada. Porque nesse ponto, estava chegando o ponto que ela ia ter que se revelar quem ela era. Ela precisava fazer alguma coisa. Ela estava ali, sabe? Ela era uma rainha. Ela tinha sim que correr um risco de vida. Porque era tudo ou nada. Não tinha mais como ficar inerte. E olha que palavra forte. A semana inteira o Senhor tem falado comigo. Porque olha o que ele fala aqui, gente. Eu achei assim algo tão maravilhoso. Não pensa que é pelo fato de você estar na casa do rei que você será livre. Às vezes nós estamos tão confortável, né? Não, mas eu estou na casa do Senhor, eu estou fazendo tudo certinho. Existe um propósito maior para o qual nós fomos chamados. E vai chegar um momento que a situação vai se apertar, porque nós precisamos manifestar a glória de Deus. Quando chegar no ponto que você falar assim, meu Deus, agora não tem mais jeito, agora eu estou cercado, glória a Deus, dê glória a Deus. Chegou uma grande oportunidade do seu chamado ser revelado, mas você não pode se calar. Nós temos que orar e falar, Senhor, para qual propósito que eu estou nesse lugar? Você já se perguntou, o que eu estou fazendo aqui em Marieta? Poderia estar em tantos outros lugares, poderia estar em outro país, em outro estado, mas eu estou aqui. Talvez você fale, eu vim por causa da família, eu vim por conta de amigos, eu vim por conta do governo. Não importa, se você chegou nesse lugar, se você está aqui agora, existe um propósito para que você esteja aqui agora. Da mesma forma, Esther é uma improvável. Pensa comigo, a Vasti era rainha e ela foi deposta. Esther, ela era uma órfã e ela foi colocada num lugar de destaque. Mas uma coisa que me chama a atenção, a humildade, a submissão dessa mulher. Sabe, a gente vai ver assim uma mulher humilde, mesmo diante dessa crise, também com uma palavra dessa, né, que o primo, né, tudo indica que seja primo, né, que chega e fala para ela, será que não foi para esse tempo? Então, né, penso eu que ela falou, entendi o recado, né, não tem o que ser feito. Aí ela convoca um jejum. Olha para você ver, na hora que as coisas apertam, é no jejum, é na oração, é na consagração. Não adianta, se não jejuar, se não orar, a gente não vai avançar. É na oração, não é na reclamação, não é na murmuração, não é na falação, é na oração, é no jejum, é na consagração. Ela convoca então um jejum, ela não sai por aí desesperada. Às vezes a gente vê um povo desesperado, correndo de um lado para o outro, meu Deus, e agora, né? E o vírus, né? A gente vê um desespero. Não, a nossa confiança está no Senhor, a nossa segurança está no Senhor. A gente não pode temer praga, peste, terremoto, whatever que estiver acontecendo, não pode nos manter em prisão, em cativeiro. Nós somos criados para ser livres e para manifestar a glória de Deus. Então chega um ponto que ela convoca o jejum, convoca, né, todo o povo judeu, e aí ele manda a carta, porque tinha já judeu espalhado para tudo quanto é lado, porque aqui não era só na Pérsia. O povo já tinha voltado para a casa dele, foi um pouquinho ali, perto do
Neemias também, foi na mesma época de Neemias. Então, algum dos povos já tinha voltado, então manda esse decreto para que o povo jejue, para que o povo ora, porque ela iria se apresentar para o rei. Então, depois de 3 dias, ela vai na presença do rei, mesmo correndo risco, ela se apresenta. E quando ela se apresenta, nós vamos ver uma outra coisa ali maravilhosa, né? O rei estende o cetro para ela, em sinal, né, que recebeu, que ela podia entrar. Glória a Deus, passou. Então ela vai até ele. Imagina cada uma de nós mulheres. Eu não sei vocês, né? Mas eu provavelmente já queria chegar, sair falando. Agora Esther não. Esther, a gente vai ver, olha a prudência dessa mulher. Ela soube a hora certa de falar. Não foi só ela saber que era necessária uma consagração. Quando ela é recebida pelo rei, ela também espera o momento certo para que ela venha fazer o pedido, para que ela tenha certeza. Nós precisamos ser pessoas que somos guiadas pelo Espírito. Nós precisamos, tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente precisa consultar o Senhor, consultar a palavra de Deus. Cada passo que a gente dá, a gente tem que consultar, a gente tem que saber o momento certo, que as coisas irão acontecer. Eu sempre falo, e a Bíblia fala, né, que se a gente crê, o que vai fazer? Os sinais seguirão o que crê. A bênção vai seguir aqueles que crê. Então não é eu perseguir a bênção vem atrás de mim. E aconteceu com Esther, né? A gente vê lá a rainha, já estava numa posição, só que agora chegou o momento, né, dela simplesmente revelar quem ela era. Então ela faz um banquete, né, ali com o rei, prepara algo. Nesse banquete é chamado o Ramã, né, que é a pessoa, ele era na verdade da linhagem dos Amalequitas. Ele, na verdade, sempre foi um povo inimigo de Deus. E ele, né, como o Mordecai, ele não se dobrou, que ele fez todo esse projeto e tudo mais. Quando a rainha chama ele para esse banquete, uma noite antes, olha que tremendo, uma noite antes, o rei da Pérsia, ele tem um sonho. E ele tem um sonho não, ele perde o sono e ele manda chamar, né, os mensageiros lá que escrevia crônicas, o livro das crônicas, e fala para eles ler. Ele estava sem sono, fala, me lê o livro de crônica. E quando ele estava lendo, começa a falar de Mordecai, de alguns atos que ele fez logo no começo do livro. Depois você lê o livro inteiro na sua casa, porque é muito profundo. Então eles estavam armando um plano para matar o rei no começo do livro. Mordecai dá uma ordem e fala para eles que eles iriam matar o rei. Então o rei é livrado, só que nada foi feito para Mordecai. Então, nesse dia que eles foram ler o livro de crônicas, quando ele começou a ler, ele falou assim, mas o que nós fizemos para esse homem? Quem que é esse homem? Nós não honramos ele? Falou não. E quando a rainha Esther então vai fazer o banquete, ele vai e fala, né, para esse primeiro-ministro, o Ramã, que é o homem que tinha incentivado ele um decreto contra o povo. Ele fala, olha, o que você faria para honrar alguém, né, onde fez algo muito bom para o rei? Então ele fala, né, que era para colocar as vestes do rei sobre esse homem, que era para colocar esse homem sobre um cavalo e mandar que alguém fosse puxando esse homem pelo cavalo e fosse falando, olha, esse homem é honrado, porque ele estava achando que seria com ele. Só que aí, quando ele acaba de falar isso, ele fala assim, pois eu quero que faça isso com Mordecai. O mesmo homem que não se dobrava diante desse Ramã, esse mesmo homem, agora ele ia ter que ver ele sendo honrado pelo rei, diante de todo mundo, e ele iria segurando o cavalo, e ele iria estar ali falando que esse homem é o homem que o rei queria honrar. O que eu aprendo com isso? Olha para vocês verem que é algo glorioso. Enquanto havia uma trama sendo feita para acabar com o povo,
Em contrapartida, o Senhor estava trabalhando. O Senhor já estava preparando, né? Como se diz, o decreto contra o inimigo, e também estava preparando honrar o Mordecai, que era representante do povo de Deus. Quantas coisas acontecem às vezes na nossa vida que a gente fica só focado naquilo que o inimigo está fazendo. Mas quando esse povo se coloca a orar, se coloca a jejuar, então todo o plano, né, tudo aquilo de maligno que estava sendo planejado, já estava, né, com um decreto maior do Senhor, e o Senhor já estava preparando a honra que o Senhor tinha para o povo dele. Aí nós vamos para o final da história. Quando vai para o segundo banquete, então ela revela. Ela fala: olha, você sabe aquele decreto que você fez a respeito do povo judeu? Então eu sou um deles, eu sou uma deles, né? Eu sou do povo. Então esse decreto que foi feito é contra o meu povo. Vocês têm noção que tremendo? Chegou o momento dela revelar quem ela era. Nós vamos ver que desde o começo o Senhor trabalha conosco com identidade, o tempo todo. E é tão interessante, eu preparando essa mensagem, e Deus falando mais uma vez, né? Identidade revelada, propósito claro. Nós precisamos ter um propósito definido. Nós precisamos ter a identidade revelada, porque enquanto nós não tivermos a identidade revelada, a gente não vai estar cumprindo o plano perfeito. Mas nós precisamos nos posicionar. Mulheres que fizeram diferença e nas outras gerações foram mulheres que se submeteram à vontade de Deus, se submeteram a líderes espirituais, se submeteram a reis e a governo. O tempo todo a gente vai ver uma história de submissão, sempre, porque a rebelião é um pecado de feitiçaria, a rebelião é um orgulho declarado, e isso não tem honra. Mas a submissão, a humildade faz com que a pessoa seja colocada num lugar de destaque. Vamos encerrar essa história, que é algo assim glorioso. Enfim, o decreto não poderia ser mudado, porque uma vez que o rei, ele deu uma ordem, não podia ser alterado. Então algumas coisas a gente fala assim: meu Deus, a gente olha e fala assim, mas não tem o que fazer, já foi feito, já foi decretado. Não importa, Deus cria aquilo que não existe para mudar o nosso destino. Como nós ouvimos na pregação ontem, a gente não precisa de uma situação favorável, não. Isso não é fé. Os pagões, eles dependem de uma situação favorável, de uma circunstância favorável. Nós não. Nós vivemos pela fé, por milagre. Então nós precisamos confiar nesse Deus de todo o coração. Então o que ele faz? Ele fala: bom, eu não posso mudar, mas nós vamos criar algo, nós vamos treinar o povo, nós vamos treinar esse povo, nós vamos favorecer ele, dar armas para eles, para que eles possam se defender. Porque o decreto, quando foi feito, eles não tinham nem direito à defesa, eles não tinham arma. Eles eram escravos. Quando eles foram levados ao cativeiro, tudo foi arrancado, tudo foi queimado. Então eles não tinham arma. Foi necessário então uma intervenção divina. Aí ele fez essa lei. O que acontece? Naquele dia, né, que foi decretado para seu extermínio, morreu mais de 75 mil homens. Eles aniquilaram tudo. E aí, desde aquele dia, foi decretado um feriado. Foi decretado, não sei quantos já ouviu falar, que é uma das festas que até hoje ela é comemorada em Israel, que é a festa do Purim. Olha o que diz no versículo 9, para a gente poder estar encerrando. Olha que tremendo o versículo 9, 22, que fala assim, ó, porque até hoje, tá? Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa
Gente, 2 dias até hoje desse decreto, através de uma mulher, através da sabedoria de uma mulher, através da prudência de uma mulher, através do posicionamento de uma mulher, quanto nós temos falado que o Senhor nos colocou como, a mulher sábia que edifica o lar. O Senhor confiou a nós. Essa autoridade está sobre a nossa vida. A gente tem o poder de construir ou de destruir. A maioria das vezes nós sempre estamos transferindo responsabilidade para o outro, para o marido, para a situação, para a circunstância, para o governo, enfim. Não. Nós precisamos, assim como essa mulher, nós vamos ver com prudência, saber a hora de falar. Meu Deus, como precisamos, eu tenho orado, Senhor, me dá graça para falar na hora certa. Precisamos ter essa prudência, precisamos, na hora da crise, levantar clamores. A Bíblia fala também que existem castas de demônio que só sai com jejum e oração. O que são castas de demônio? São maldições, são coisas que estão há anos cercando as nossas vidas muitas vezes. E nós precisamos, através do jejum, através da consagração, se levantar, se posicionar. É um tempo de posicionamento. Nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de crise no mundo espiritual. Eu até acho interessante, eu brinco, eu falo com meu marido, meu Deus, mas que coisa terrível que está acontecendo. Finais do tempo, a gente sempre fala isso, Mas ele falou algo, ele falou assim, deixa eu te dar um anúncio do Éden. Aí ele começa a contar a história, do Caim que matou Abel, e vai falando, da mulher que conversou com a serpente. Se a gente for ver, desde que o pecado entrou no mundo, há uma coisa terrível sobre a terra. Há realmente rebeliões, há assassinatos acontecendo o tempo todo, tragédias acontecendo o tempo todo. Mas nós somos um povo diferente, nós somos o povo de Deus. E nós precisamos nos despertar. Nós fizemos no ano passado aqui, a conferência para desperta. É tempo de despertar. Não basta, a gente não pode dormir, a gente não pode cochilar, porque o inimigo não brinca. O Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas em nome de Jesus, a minha oração hoje, eu creio que se Deus deu essa palavra, é porque há essa unção sobre as nossas vidas. Só que se você estiver aqui no culto, com o coração em qualquer outro lugar, você não se aposta. Às vezes as pessoas falam para mim, meu Deus, mas está há anos e não compreende. Está há anos ouvindo essa mensagem, não se posiciona e não se levanta. Porque tem que ser de todo o coração. Não é apenas de corpo presente. Se a gente vir aqui de corpo presente, se a gente vir aqui para cumprir um ritual, não vai fluir. É de todo o coração. É em espírito, é em verdade. Sempre em verdade, sabe? Quando você vir à casa do Senhor, vem num culto de mulher, por exemplo, segunda-feira, eu sei que todo mundo queria estar em casa, um dia difícil de trabalho, segunda-feira, mas se você vir aqui sabendo quem você é, não, eu tenho um plano, eu tenho um propósito de Deus para se cumprir na minha vida, eu estou indo lá para ser um atalaia, eu estou indo na casa do Senhor para ser um remanescente, eu estou indo como uma mulher para orar, para gerar outras mulheres, para clamar pelas famílias, para clamar pelos filhos, porque quando a gente não cumpre, gente, eu estou com dificuldade por causa do meu aparelho, tá? Como se diz, está difícil acostumar, mas vou acostumar. Quando a gente não está vivendo o propósito, a gente se frustra, não tem como, porque muitas vezes a gente vê ansiedade, a gente vê depressão, a gente vê angústia, a gente vê tristeza, porque a gente está vivendo para a gente. Se a gente não viver para a vontade de Deus, para o propósito de Deus, a gente vai viver frustrado, a gente vai ficar depressivo, a gente vai ficar angustiado, porque o Espírito está clamando, está gemendo para que você se levante, para que você comece a profetizar, para que quando você vem aqui
despertar. Se você sentiu falta de alguma mulher, liga para elas essa semana. Nos ajuda nisso. Sabe, eu sei que às vezes acontece sim imprevistos. Acontece, eu sei que a vida realmente é difícil. Mas se você começar a fazer a vontade de Deus, Ele vai abrir o caminho. É clamar, porque quando a gente está diante do Senhor, todas as coisas vão sendo acrescentadas. Às vezes eu quero resolver o problema, não vai conseguir. Primeiro eu busco a Deus, a vontade dEle, e as outras coisas serão acrescentadas. Com fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nessa noite a gente se desperta. Vamos vir para a igreja sabendo o que eu estou fazendo. Peraí, eu não estou indo cumprir um ritual. Eu não estou indo porque depois vão falar sobre mim. Não, eu estou indo porque eu sou uma mulher separada para esse tempo, para esse momento. Se eu estou nesse lugar, eu tenho um propósito de Deus para manifestar nesse lugar. O que você tem, eu não tenho. E nós formamos o corpo. Cada um de nós, junto, formamos a vontade perfeita do Senhor. Então que nessa noite nós venhamos nos alinhar. Leia depois essa história. Essa história é gloriosa, do começo ao fim. E como nós encerramos aqui, né, que agora eu já vou orar, Ele vai transformar toda tristeza em alegria. Você sabe o que é o mais interessante? Eu estava vendo, sabe que dia que essa festa? É dia 13 e 14, entre fevereiro e março. Que mês que nós estamos? Em março. Eu falei, uau, não existe coincidência, né? Existe providência. Quando eu estava lendo sobre a festa do Purim, que é uma festa que até hoje ele celebra 2 vezes, né? Que o dia 13 é o dia que eles lutaram. E o dia 14 é o dia que eles festejaram, né? Então são 2 dias que eles fazem de festas, né? Para lembrar esse decreto de que o Senhor os livrou, de que o Senhor mudou a sorte deles, né? Do povo, que o Senhor transformou a tristeza em alegria. Olha que glorioso. Mas vamos nos colocar de pé, eu quero orar com você. Eu quero que você saia daqui com essa convicção. O Senhor quer manifestar o propósito dele claro na tua vida. Tem que estar claro. Quem você é? Essa pergunta há anos nós temos falado. Nós precisamos ter um autoconhecimento de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui. Porque quando a gente ser convencido pelo Espírito, gente, a gente literalmente se torna uma bomba atômica no inferno. Mas nós precisamos ter essa convicção. Quem nós somos? Eu estava vendo algo sobre a psicologia que estava falando, eu não gosto muito de ver essas coisas porque muitas pessoas confiam muito nisso, mas é interessante que você vê a ciência, como ela já explica de uma forma que na verdade isso pra gente, já é velho. Que se o seu cérebro, ele não se alimenta de ilusão. Se você mandar informação para ele que você não acredita, você não consegue alterar as coisas à sua volta. Isso na psicologia, tá? Sabe a questão do pensamento positivo e tudo mais? É claro que na verdade a gente sabe que isso não existe. O que existe é fé. Mas a psicologia, ela fala o seguinte, que você pode pensar, por exemplo, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Só que se o seu coração não se alinhar com o que você está pensando, nada acontece. Porque aí é interessante que ele fala exatamente isso. Porque o seu cérebro sabe aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Então, o que nós precisamos é apresentar a verdade diante do Senhor. Quem nós somos? Nós precisamos da capacitação do Espírito. Senhor, eu estou vivendo isso, eu sempre falo aqui, eu estou sentindo isso. Mas eu sei que na minha fraqueza o teu poder se manifesta. Então é Espírito em verdade. E saiba que se o Senhor deu essa palavra, é porque está chegando esse tempo de manifestar a glória de Deus na sua vida, nesse tempo. Creia nisso, porque Deus não dá uma palavra em vão. Se você sair daqui hoje e falar assim, tomei posse, essa palavra é de Deus, é uma profecia.
estou liberando sobre a sua vida é uma profecia viva. Esse momento que você está vivendo é um momento glorioso, porque você chegou num ponto aonde a glória irá se manifestar, aonde o propósito para o qual você foi criado irá se manifestar. Você só tem que estar atenta. Por quê? Você viu a mensagem que ele fala? Você acha que se você se calar, vai ter livramento para você? Não, a sua parte você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Então, toma posse e se alinha com a vontade do Senhor. Amém? Fecha os seus olhos, vamos orar.